Muito bem-vindo, tudo bem, Lênio? Opa, olá, Adri, Ana, Azenha. Lênio, a pergunta aqui que tem gerado aqui muita polêmica sobre a condenação do hacker de Araraquara, o hacker Walter Delgatti, que voltou à cena agora por conta da fraude aí das urnas, Zambelli, etc. Saiu a condenação ontem de 20 anos de regime fechado, de prisão, por conta dos crimes da Operação Spoofing, decisão da 10ª Vara Federal de Brasília, do juiz Ricardo Leite. Qual a sua opinião? 20 anos não é muito para um crime como esse? Bom, aí está se falando aí, está se discutindo se Bolsonaro condenado vai para regime fechado ou não. E aí para o hacker que ajudou, cujas revelações salvaram o Brasil, 20 anos. Se ele tivesse matado alguém, teria que matar umas 2, 3 pessoas para chegar a 20 anos de prisão. Isso é backlash do sistema. Backlash é o laçaço, é a volta, é o bumerangue. O sistema de algum modo ele dá o troco, não que seja bem consciente e tal, não sei bem, mas essa sentença para mim exagerou, e não sei quem defendeu ele, mas essa é uma questão que aqui a comunidade jurídica tem que prestar muita atenção nisso que está acontecendo. É uma sentença, eu só peguei os elementos externos, né? Mas eu tenho que examiná-la e tudo, mas os elementos que se apresentam, ela se mostra desproporcional. Lá no Código da Prússia, Código da Velha Prússia, tinha uma coisa chamada, que eu hoje chamo de proporcionalidade raiz, que é o seguinte: se dizia assim, você não pode aplicar uma pena desproporcional a um determinado crime, etc. Aí alguém, um famoso jurista chamado Jelinek, fez uma paródia sobre isso, uma analogia, e disse: é como usar um canhão para matar um pardal. Então, eu acho que o establishment jurídico, o sistema jurídico brasileiro usou um canhão para matar um pardal. E isto que este pardal ainda ajudou a espantar os ratos. Vou dizer de novo, nessa analogia. Os pardais ajudaram a espantar os ratos e foram exterminados por um canhão. E nada mais preciso dizer sobre isto. Como diria o advogado no júri americano, I rest my case. Lênio, pode ir, Azenha, pode ir. Vai você. Vai a Zenha, depois a Ana, então, vai. Lênio, aqui o pessoal está perguntando muito aqui nos comentários se na segunda instância pode haver uma redução de pena. Claro, e haverá. Haverá. E essa questão não se sustenta. Vai ao STJ e essa é uma questão que vai reduzir para menos da metade e vai tirar, inclusive, regime fechado. Isso é uma questão para regime semiaberto, no máximo, né? Estou sendo generoso, estou sendo duro até na avaliação, porque essa é uma super avaliação. O Humberto Eco, já que 30 segundos de literatura. Humberto Eco, há muitos anos atrás, ele, em 1992, quando ele lecionava na Universidade de Colômbia,
ele, lá nos cursos de outono, né, que se fazia assim muito, né, todos os anos tem, e ele fez uma análise sobre literatura, mostrando que há um momento da história em que se deu todo o poder nas leituras ao livro, como se o livro falasse por si, entendeu? Num segundo momento, se deu um superpoder ao intérprete, que o intérprete lia o livro e saía contando outro livro. É o que ele chamou de superinterpretação. Eu lancei um livro agora chamado Superinterpretação, em que eu uso Humberto Eco para mostrar, e usei isso junto ao Supremo Tribunal quando eu fiz a ação pela presunção da inocência. Eu fui lá e disse para o Supremo, os senhores fizeram a superinterpretação, ou seja, disseram da Constituição o que ela não disse, disseram da lei o que ela não disse e portanto, fizeram a superinterpretação. Está no meu texto isso. E aqui, nessas questões todas que estão, claro que vamos reduzir, vai ser reduzida essa pena, o juiz fez uma superinterpretação. Então, Humberto Eco diz, olha, nem o texto, nem o livro, por si só, sobrevive sem uma leitura, sem o intérprete. Isso o Shakespeare também está presente na peça Medida por Medida, né? Aqui o Shakespeare sempre me examina, aqui é o meu sensor aqui atrás de mim, a peça para mim mais bonita que tem é a Medida por Medida, ele mostra essa mesma dicotomia. Primeiro, o Ângelo, o juiz condena um sujeito que fornicou, assim, fazendo a leitura textual, e depois ele quer fazer sexo com ela, fazendo uma superinterpretação. Então, a superinterpretação tomou conta do direito brasileiro. E tomou conta em todos os lugares. Então, está na hora, e o Eco dizia em 92, está na hora, eu faço a propaganda aqui, estou sem meu livro aqui para mostrar, não sei onde é que está. Ah, está aqui, achei, está aqui. Superinterpretação no direito. O Eco dizia, tem que achar um caminho do meio. É o que nós precisamos, achar sempre um caminho que nem o texto fala sozinho e nem o cara se adona. Quer ver, Dri? Nós podemos aqui, entre nós quatro, a Ana, o Azenha, você e eu, podemos discutir 2 semanas num seminário se Capitu traiu ou não traiu o Bentinho. Ok, podemos ter opiniões diversas, mas nenhum de nós poderá dizer que Capitu era um transexual. Isso é superinterpretação. Ana. Muito bom. O pessoal aqui no chat está comentando muito, está comentando como o Moro comemorou esses 20 anos aí para Delgatti. Claro. Com certeza, né? Lênio, no noticiário de hoje, de ontem à noite para agora de manhã, tá um burburinho muito grande sobre o ex-ministro da Defesa e como o próprio Walter Delgatti, de quem a gente está falando, colocou a defesa no centro também das investigações aí sobre todo esse golpismo que vem desde o período eleitoral, 8 de janeiro. Queria te ouvir sobre isso, assim, você acha que vai se avançar e realmente os elementos que o Delgatti traz sobre envolvimento da cúpula da defesa nesse processo vai ser, vai sobreviver aí a essas superinterpretações ou às vezes interpretações abaixo do que deveriam haver, não? Existem subinterpretações Existe também. a sub também, não? Nossos ministros de defesa têm peculiaridades, né? Um anterior, né, recebe o Delgatti e todas essas coisas. O outro faz música, entendeu? Lança disco, né? Então, essas coisas que são... o ministro da Defesa do Brasil teria que ser notícia
isso é bizarro, eu estou usando bizarro aqui naquele sentido bizarro, né? Ele deveria ser notícia em face da democracia, sendo duro com os militares para saber investigar o que aconteceu. Não, ele é notícia de meia página sobre esta música que eu fiz para você, ou você ainda me ama, mas que se passa na República? Quer dizer, o presidente... Olha a cena, isso dá um filme de Groucho Marx, né? Ou algo desse tipo, ou o Jovem Frankenstein lá, aqueles negócios, ou o filme do Monty Python, né? Que, aliás, é as coisas mais maravilhosas, Monty Python, onde eu aprendi muito, né, das coisas que eu faço. Desde do filme mais fabuloso para mim, Monty Python, que era A Vida de Brian. É impagável. Não existe filme que pode superar, em termos de humor, A Vida de Brian. Então, você imagina o seguinte, um hacker, como diz o Sérgio Moro, hacker, né? Um hacker, ele é levado à presença do presidente da República. O presidente da República recebe o hacker, conversa com ele, manda que levem o hacker para o Ministério da Defesa da República de 200 milhões de habitantes. Pessoal, isso é muito bizarro. Aí os caras conversam lá, diz que mandaram ele embora, não sei o quê, mas a cena... Ele foi ao presidente da República, ele foi ao Ministério da Defesa. E aí agora nós queremos saber do ministro da Defesa, do atual, porque o outro já passou, mas o outro devia ser chamado. Nesse momento, o Ministério Público já devia chamar o velho ministro da Defesa, chamar todos os envolvidos. Qual é a parte que nós estávamos dormindo e acordamos agora no meio da bizarrice? Agora já estão discutindo, será que de fato o Bolsonaro não podia ter ficado com as joias e, portanto, só fez uma infração administrativa? Ó céus! Ó céus! Vamos fazer o seguinte, vamos voltar a fita e vamos colocar o velho regime no poder, o ancião regime, vamos botar eles de volta, porque nós estamos esquecendo que houve 8 de janeiro, nós estamos esquecendo de tudo isso, que um presidente da República recebe o hacker, todas essas coisas. O presidente chama um ministro do Supremo de canalha em pleno desfile de 7 de setembro, e nós estamos passando pano nisso. Gente, se nós não resolvermos essas questões, esse fantasma vai ficar todas as semanas nos próximos 3 anos e meio, e a história se repete como uma farsa. A gente está desde o início, desde o ano passado, eu dizia, uma das tarefas, eu não sei se eu disse aqui, com o Rovai e a Adri, mas eu disse em um monte de lugares a seguinte questão. Ainda tínhamos o primeiro turno, do primeiro para o segundo turno eu dizia, se o presidente Lula ganhar, na fase de transição, ele tem que dar uma tarefa para os ministros e seus auxiliares, assistir 10 vezes o filme 1985, fazer ficha de leitura e depois passar por uma prova, para ver se no final a gente entendeu de fato a frase do promotor, nunca mais. Essa é a tarefa que eu dizia que tinha que ser feita. A tarefa não foi feita, claro, era uma metáfora, nós não aprendemos nada e o nosso ministro da Justiça lança um disco. Eu acho meiguíssimo isso. Da Defesa, né? O ministro... Isso, desculpa, da Defesa, não foi o Dino. Dino.
Dino, ó, não é com você. É o Múcio, né? Não, que o Dino tá bem na parada, porque, pô, tá sendo bombardeado, mas o Dino resiste. Digamos que o Dino, eu não posso dizer a frase, né, mas eu vou dizer com todo carinho, né, assim, sobre assim que eu posso dizer porque não estou nessa, mas assim, às vezes alguém me diz uma coisa, eu digo, mas eu tenho muita gordura para queimar, então eu tenho muito crédito, né? Então o Dino tem bastante crédito na República. Deixa eu colocar aqui para quem não tinha visto, olha aí, a gente também deu a matéria aqui na Fórum. Curioso, José Múcio, ministro da Defesa, lança disco nas plataformas digitais. Oi, o disco querido? É Para Quem Eu Gosto. Deixa eu desligar o áudio aqui. Olha aí a capa do disco do ministro da Defesa, José Múcio. Lembrando, né, Dri, que no sábado, antes do Lula viajar, o Múcio esteve com o Lula e com os 3 comandantes militares para falar de 54 bilhões de reais em investimento nas Forças Armadas. E isso dias depois de o Lula equiparar as diárias, ou como gostam de diárias esses militares, o Lula equiparou as diárias dos militares às diárias dos civis. Até R$508 se um militar viajar dentro do Brasil. Dá para almoçar e jantar no restaurante do Cacai lá em Brasília e ainda sobra uma grana. R$508 é a diária dos militares. São agrados gigantescos, né? Opa! E imagina, isso dá e sobra, não? E quando for para o exterior, então aí é uma festa, né? Bom, essas coisas, o Brasil é o único país do mundo em que autoridades eles são convidados para ir para o exterior e quem paga é a viúva. Mas, ok, essas coisas são assim. Olha, eu vou trazer aqui alguns comentários da comunidade aqui, que está mandando superchat, está todo mundo comentando aqui o programa de hoje. A Deise Ribeiro diz, não tem como reverter essa sentença. Claro, tem. Né? Total. Já explicou. Claro, né? total. Tem. Evidente. Inclusive, né, o Lênio disse aqui que acredita que é um caso para um semiaberto, né? Não é um regime no fechado. Mínimo, e isso com os elementos externos. Eu não estou olhando o VAR, eu só olhei o lance assim que me deu a impressão que foi fora da área o pênalti. Mas com o VAR, se me derem um VAR direitinho, eu posso examinar outras circunstâncias que podem até ser mais favoráveis ao hacker, né, nesse sentido, né, porque a lei das interceptações e outras não é tão dura assim. Eu preciso ver o que afinal fez com que o hacker foi condenado ao chicoteamento, né? Porque na verdade faltou só salgar os corpos para as próximas gerações, né? O lugar em que o hacker passar não vai nascer grama, algo assim. Faltou, tá meio, mas como eu disse, eu preciso do VAR. Vou chamar o VAR para ver, porque na minha opinião é porque eu sou o árbitro que estou um pouco fora de forma, eu estou caminhando, eu não acompanho a jogada de perto. Então, eu estava a 10 metros do lance, tinha 3 jogadores na frente e me deu a impressão que foi fora da área. Muito bom. E a Naná Celidônia, ela diz, os juízes podem dar o tempo de pena à vontade? Não, né, gente? Não, nos Estados Unidos é assim, a pena é até 10 anos, por exemplo. Aí é graduado. Inclusive, também ele, às vezes, o sujeito é condenado a não menos de tal e não mais de tal. Então, de acordo com o comportamento, ele gradua a própria. No Brasil, não. O Brasil é uma pena assim por exemplo, de 2 a 5.
Então, se ele for primário, não tiver nada contra ele, não tiver batido na mãe, etc., ele ganha pena mínima de 2 anos. Aí tem os elementos que fazem com que a pena vai aumentando. Outro fator que aumenta a pena é quando o sujeito, com uma ação, ele prejudica várias pessoas. É isso que a gente chama de concurso formal. E tem a outra que é concurso material. Quando eu, por exemplo, faço vários crimes e que se somam, né, que talvez tenha acontecido com o caso dele, que eu não sei, preciso ver o VAR. E ainda tem a outra figura, que é o crime continuado, em que eu passo a perna em várias pessoas em dias seguidos do mesmo modo. Então, a pena aí aumenta até 1/5. Então, tem 4 tipos de coisas para aumento de pena e que nunca pode passar do máximo, né? Agora, quando vai somando, por exemplo, 2 a 5, se forem mais, ele pode chegar a 8 ou 9, porque, na verdade, se forem mais crimes que são somados. É coisa. Os juristas fazem isso complicado, como os médicos também fazem, todo mundo para ganhar a vida também, né? Se tudo fosse fácil, eu não conseguiria sustentar meus caros vícios, né? Sim. O Santos Silva diz: o Apio foi golpeado sem direito à defesa e a pedido de Moro em um processo sem pé nem cabeça. Pois é, ele continua afastado, né? Perdeu o cargo de juiz na 13ª Vara de Curitiba. Santos Silva. A CBF foi dura com o árbitro, né? E o Santos Silva diz: imaginem o que esse mesmo Moro fará com um cara que acabou a vida dele e que toma remédio controlado. Esse cara está muito ferrado, espero que sobreviva. Muita gente preocupada com a integridade, né, do Delgache. E o Luiz Carlos Salles: Múcio, vá pegar sua viola, vá cantar em outro lugar. Lênio, eu queria perguntar para você também sobre uma decisão do Supremo, que até a gente comentou no programa de hoje, que liberou a atuação dos ministros, né, em que uma das partes seja representada por escritório de advocacia de um parente do ministro. Então, por exemplo, a esposa de um ministro atua numa das partes, ele pode continuar atuando nesse caso. O que você acha dessa decisão? Eu não entendi bem até agora essa decisão, porque a AMB, a Associação dos Magistrados do Brasil, diz que essa decisão não muda nada porque existia a lei que já não era cumprida, que era difícil de cumprir, porque um juiz não pode saber. Por exemplo, hoje em dia, um escritório que tenha 50 advogados, todos eles estão na procuração. Então, mas eles não atuam no caso. Então, e se esse cara for parente, o juiz não tem como saber tudo isso. Eu não entendi, eu confesso que eu vou ficar devendo essa resposta para a próxima, porque como tem o Brasil, ninguém morre de tédio, né? A gente está cuidando agora do juiz de garantias, que é uma confusão, que é uma questão muito importante. Por exemplo, se já existisse juiz de garantia, por exemplo, o caso Delgatti teria outro destino, provavelmente. Se tivesse juiz de garantias, o caso Lula não chegaria a esse escândalo todo, porque são coisas que vão ser tratadas agora de outro modo. Então, esse caso aí, eu vi muitas críticas até, tem um editorial da Folha, e hoje eu vi o título, mas não li, ainda não tive tempo, eu cheguei de Brasília pouco, então eu fico devendo essa resposta. Mas, assim, quando os juízes decidem essas coisas, pode escrever que tem que olhar bem, né? Porque o Brasil é um país patrimonialista, assim, né? Meus amigos, digamos assim, mais à esquerda, dizem que a minha análise sobre o Brasil, que eu digo que é patrimonialista, eles dizem que eu estou sendo um pouco weberiano, e
que eu deveria adotar mais uma análise de Marx sobre essas coisas. Eu sou mais weberiano nisso. Eu acho que o Brasil é muito patrimonialista. Então, quando tem esse tipo de decisões, elas têm sempre muito ligadas a um problema assim, bem que é o familiar, cuidar, você sabe com quem está falando, as relações muito próximas de parentes no Brasil. Então, não sei, eu quero examinar bem, eu fico devendo para a próxima esse comentário sobre essa decisão. Vamos continuar. Talvez a gente entenda bem essa decisão, uma dica para quem tem tempo para fazer isso, em vez de olhar os votos vencedores, examinar o voto perdedor. Que às vezes você entende o problema mais pelo que perdeu do que pelo ganhou. Isso é um velho truque de um advogado experiente. Veja o que perdeu, os argumentos do que perdeu, em vez de os argumentos do que ganhou. Veja o voto do Fachin, talvez ali você tenha uma resposta mais clara. Eu farei isso, pelo menos, muito bom. Daqui uns dias, aí, quando tiver tempo. Antes de passar para o Azenha e depois para a Ana para fazerem mais 2 perguntas, a Fernanda mandou um superchat aqui, Fernanda Drobovolski, DS, que diz que o PT era o único que não poderia dar nada para o hacker, por óbvio, o resto da humanidade Sim. poderia. Por que não o fez? A mídia progressista tem milhões de seguidores, por exemplo, ninguém ofereceu-lhe um emprego. Olha, pela parte da Fórum, pode ter milhões de seguidores, mas não tem milhões na conta bancária para contratar ninguém, para dar emprego e para fazer vídeo de emprego para ninguém. E eu queria lembrar que o Fernando Moraes, quando ele fez, ele deu toda a renda do livro dele, da biografia do Lula, que ele lançou em Araraquara, ele doou para o hacker. Vocês lembram disso, né? A Zenha e depois para fazer a pergunta para o Lênio e depois a Ana. Lênio, e a situação da Dilma Rousseff? Que você achou? Não vai ter pedido de desculpa de ninguém? A Dilma foi caçada, a Dilma deu pedaladas fiscais, Lênio. Pois é, essa é uma questão, né, que a gente considerou, todos nós consideramos o golpe, isso. E a história depois mostra, né, que nós estávamos certos e que ela foi injustiçada e condenada por pedaladas fiscais, e hoje nós estamos discutindo se pode ou não pode vender as joias que você recebe, e fora as outras questões todas. E engraçado que a mídia mesmo põe assim, cheia de dedos para tratar o caso Bolsonaro, e com a Dilma teve até editorial, enfim, eu acho que precisamos falar muito sobre o nosso passado recente, porque nós temos como futuro esse imenso passado a ser resgatado, a começar, por exemplo, com o mais recente, que foi esse caso da Dilma, né? Eu sou suspeito também, porque eu sou advogado da Dilma, um dos advogados da Dilma, e conheço bem demais tudo isso que aconteceu e acontece, enfim. Mas o Lênio foi... Só lembrando, viu, Ana, que o Lênio, quem acompanhava os escritos do Lênio naquele período, né, o Lênio também estava que nem a Fórum, viu, Driana? Sozinhos num cantinho aqui, falando, isso não é crime, lá isso. Nos artigos que ele escreveu. Exatamente. Assim como bater na Lava Jato no início, era uma coisa que espantava a roda, né? Sujeito, lá vem o cara que é contra a Lava Jato. Hoje todo mundo é contra a Lava Jato, enfim, quer sentar na janela. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma piada
que diz assim: o sujeito quer pegar o ônibus Viamão lotado às 6 da tarde e entra gritando: eu quero janela. Mal entrou, já quer sentar na janela. Quer sentar na janelinha. Muito bom. Pegar um ar Lênio, fresco. deixa eu aproveitar a sua experiência aqui de advogado. A gente está falando de advogado. Semana passada, na virada da semana passada para essa, o advogado do Mauro Cid apareceu muito, não? Sim. E aí entrou veja, vai ter confissão, não vai ter confissão, vai. O que você acha assim do comportamento de um advogado? O que dá para extrair do que está sendo realmente organizado ali pela defesa, as estratégias de defesa? O que você pode aferir também de pressões que estão sendo feitas em cima dessa figura que é o Mauro Cid, só pelo comportamento desse advogado midiático, para dizer o mínimo? Ele não era midiático, mas se tornou porque acabaram os holofotes em cima dele, né? Hoje eu sou que nem o cara das igrejas, né? Eu venho dar testemunhos. Eu conheço tudo, conheço todo mundo, tive em todas as coisas. Eu sou o cara que fez parecer para o Lula, fez não sei o quê, para o Zé Dirceu. Eu estou em todas essas coisas, da presunção da inocência, da Lava Jato, da Dilma, estou em tudo que é lugar, e estava junto com o César Bittencourt. Se me pergunta, não, tem coisas que eu não sei, né? Por exemplo, se Capitu traiu o Bentinho, eu não posso dizer porque eu não estava lá. Mas em outras coisas eu posso dizer para você. Em 1991, 92, 93, trabalhei junto com César Bittencourt. Eu era o vice-diretor da escola do Ministério Público, ele era o diretor. Nós fomos colegas do Ministério Público. Depois o César Bittencourt e eu fundamos o primeiro programa de mestrado em Ciências Criminais do Brasil. Aí o César enricou, eu fiquei no Ministério Público, ele saiu, foi ser um advogado famoso. Eu só sou famoso agora, mais tarde, né? Mas não rico. O César é famoso e rico. E que bom. E aí ele foi para Brasília e fez uma grande banca. O César foi um dos protagonistas no início da Lava Jato também, porque um grande processo que, se o Supremo tivesse seguido aquilo que o César mesmo dizia, o Moro teria sido liquidado naquele dia, e o Supremo recuou. É muito importante que você diga isso a favor do César Bittencourt. Então, o que o César está fazendo é uma estratégia. Eu vou contar uma história verdadeira para vocês, não passou comigo, nessa eu não estava, mas conta-se, aqui no Rio Grande do Sul aconteceu, era um advogado muito famoso, que no júri, ele sempre tinha um negócio para chamar a atenção dos jurados. Aí o promotor ficava falando, e ele fazia alguma coisa. E a mais famosa deles, ele só fez uma vez, porque depois sacaram o truque, né? Ele pegou um charuto, meteu um arame dentro e acendeu o charuto, isso quando se fumava charutos no júri, e ficava ali baforando. Aí quando a cinza estava desse tamanho, as pessoas vai cair em cima do terno dele, ele tinha um barrigão e ficava aqui assim. E as pessoas todas olhando, vai cair a cinza agora vai cair a cinza. Aí a cinza estava desse tamanho já e estava curvando assim e não caía, e as pessoas angustiadas com a cinza dele, e o promotor blá, 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 ninguém estava prestando atenção no promotor, nem os jurados olhando cinza, e no final ele simplesmente pegou, guardou o charuto, a cinza não caiu, ninguém soube, só depois souberam, e, portanto, ele ganhou o júri porque ninguém sabia mais o que o promotor estava dizendo. Eu acho que, mutatis mutandis, o que o César está fazendo é uma estratégia. Advogados fazem isso, são estilos. Vamos aguardar para saber, ele pode estar certo com o seu cliente, pode não estar, mas advogado não é réu. O que vale é o que o advogado fala, né? O que o réu fala. Meus queridos, Dri, Ana e Azenha, eu tinha um compromisso ontem, como eu estava em Brasília, eu tive que transferir para hoje, às 12h15, eu preciso entrar com meu amigo Pedro Zambarda, eu prometi para ele, e eu já passou 5 minutos aqui. E eu preciso deixá-los aqui, dedicando-lhes o novo disco do
do Do ministro Múcio. Múcio. Exatamente. A plataforma Spotify está à disposição, Como Eu Gosto de Você, ou As Canções que Fiz para Você. Mas você já ouviu mesmo o disco? Ainda não. Eu também ainda não consegui, mas eu vou Pode ouvir. ser bom, né? Beijo para vocês, valeu. Obrigada, Lênia. Tchau, tchau. Boa tarde para você. Tchau. Muito obrigada.